Acabamos de entender também na última aula sobre a saúde de um marketplace. E agora vamos entender. Tudo bem, agora eu já sei se ele vem bem, se ele está respirando por aparelhos. Vamos entender agora, basicamente, o que é que eu faço para crescer, né? E aí eu trago aqui o questionamento, uma provocação para vocês sobre o modelo de funil. Como qualquer pessoa de produto digital que já trabalhou com estratégia de marketing já ouviu falar sobre o conceito de funil. Inclusive, na aula passada a gente mostrou um exemplo de funil ali de match. Mas a provocação aqui é que talvez o funil ele vai ter que gastar mais dinheiro para conseguir se mantendo em crescimento e também se mantendo rentável. Então, será que realmente o funil ele vai conseguir te dar uma defensibilidade ou um avanço ali mais rápido e mais natural? Eu acho que não e a gente vai conversar sobre isso. Basicamente, a gente vai entender um pouco sobre como é que funciona o funil tradicional, né? Então, a gente até fala ali sobre o conceito de Pirate Metrics, né? Que vem a piadinha do R, né? Que é basicamente no funil eu tenho aquisição, interesse, tomada de decisão, até ação. Então, nesse funil, basicamente o problema fundamental é porque, como qualquer outro funil, eu vou ter perda de conversão nesse caminho. É por isso que ele tem um formato de funil, porque eu começo ali com lead e ele vai achatando até o final. E muitas vezes, para eu conseguir fazer com que esse funil ele seja um pouco mais largo, né, ele não perca tanta conversão ao longo dele, eu preciso injetar mais recursos, tanto financeiros como também recursos de estratégia, para conseguir garantir uma saúde. E no fim, muitas vezes, é que essa pessoa que ela é convertida e tem uma transação bem feita, ela às vezes não vai me trazer de volta um retorno ali de novos usuários, né? Já quando a gente fala sobre loops, o Growth Loop ele basicamente ele é um sistema autorreforçado, onde uma alavanca dele de finalização desse produto ele gera outras novas transações, outros novos usuários, outros novos leads, né? Então a gente vê um exemplo muito forte disso, principalmente no Nubank, né? Quando o Nubank ele começou no Brasil, além de ter uma experiência totalmente diferenciada, ele tinha ali também um conceito onde você podia indicar amigos, né? Então você só entrava na rede do Nubank se você recebia uma indicação. Isso fazia também tanto um senso de pertencimento do seu produto, mas também gera também um efeito de rede, onde que você vai querer convidar as pessoas, e aí normalmente uma pessoa que chama outra, que chama outra, que chama outra, né? Para conseguir garantir esse crescimento sustentável. Então, assim como a gente fala sobre o conceito de investimentos, por exemplo, onde o dinheiro que eu invisto hoje, ele ao longo do tempo, ele vai render exponencialmente, é o mesmo conceito de um loop, né? Então, o seu investimento, ele é, vai ter um retorno exponencial exatamente porque ele mesmo vai retroalimentar o funil e vai gerando uma bola de neve. Então, essa é a magia do crescimento composto de um loop. Então, vamos entender agora realmente as diferenças do que seria um funil tradicional para um loop de crescimento, né? Então, primeiro o processo. O funil tradicional ele é linear, sequencial e indirecional, ou seja, só tem uma direção. E aí eu tenho que forçar com que essa direção ocorra. Já um loop de crescimento, ele é cíclico, ele é iterativo, ele é autorreforçado. E isso conecta, inclusive, até um processo natural de produto, onde a gente naturalmente está evoluindo aquilo. Então, apesar de a gente olhar no formato 2D, que ele parece algo chapado, um círculo, mas basicamente ele é uma espiral ascendente. E esse conceito de espiral ascendente não é algo novo. Ele é um conceito que vem lá da parte de gestão de processos, até chegar aqui na parte de tecnologia, que vem lá do conceito de PDCA, aí já entra aqui para um fluxo ali desde do Lean Startup. Então isso é um conceito padrão ali de loops, tá? Depois é a fonte de crescimento. Então o funil tradicional, a principal fonte de crescimento dele são os investimentos externos, como mídias pagas e vendas. Já no loop de crescimento, o reinvestimento ele é gerado pelo próprio output do sistema. Então, no fim, quando eu já termino um ciclo ali de venda ou aquisição de um novo usuário, eu já inicio um novo com novos usuários que são impulsionados pelas pessoas que eu acabei de converter. E elas podem vir por indicação de amigos, por conteúdos criados, e tudo isso vai ajudar ali no crescimento do meu loop, tá? Outro ponto também é a sustentabilidade. Então, o funil tradicional, ele requer um investimento contínuo para manter o ritmo de crescimento acelerado. Então, pensando nisso, se em algum momento eu decido não investir tanto
em um funil, eu vou naturalmente perder mais conversão, vou perder também novos entrantes, enquanto num loop de crescimento eu tenho um potencial de crescimento composto e sustentável a longo prazo, porque vai chegar um momento que vira algo comum. Então, um exemplo que eu posso dar é o Reddit, o LinkedIn. Naturalmente, ele não gasta tanto com propaganda assim em outras mídias, se você parar para pensar. Porque naturalmente já vem na minha cabeça que eu vou entrar no LinkedIn, outras pessoas me indicam o LinkedIn por ser uma rede social, por exemplo, tá? O outro ponto é a defensibilidade. Então, basicamente, as estratégias para trazer pessoas para esse topo de funil em um funil tradicional, elas são muito fáceis de serem replicadas. Porque basicamente você pode copiar uma campanha de marketing e botar ali no funil e ele vai funcionar da mesma forma, né? Já um loop de crescimento, ela é altamente defensável porque a própria comunidade criada ali no loop, ela gera um senso de pertencimento. Isso faz com que ela naturalmente vá se mantendo de forma orgânica, tá? E por último, é o foco do time. Enquanto no funil tradicional, o foco do seu time está na otimização da taxa de conversão entre as etapas, no Growth Loops, basicamente o foco do seu time está na otimização da velocidade com que esse ciclo acontece e também na eficiência desse loop completo. Então, a conversão entre as fases do loop. Tá? Então, você está muito mais focado em garantir não só que você está convertendo, mas também que todo o ecossistema está conversando de uma forma coerente. Tá? E aí vamos entrar aqui sobre o conceito aqui da anatomia de um loop, né? Então, o loop, basicamente, de forma bem simples, ele pode ter várias etapas, mas eu vou trazer aqui um padrão de 4 etapas. O primeiro é o gatilho, tá? Então, ele é o evento que inicia todo esse ciclo. Então, ele pode ser um convite de um novo usuário, ou ele pode até mesmo ser uma campanha de marketing. Você pode também tratar esse gatilho inicial, se você já não tem uma comunidade criada, buscando em outras redes sociais ou até mesmo em outros marketplaces, né? E o segundo ponto é a ação. Então, a ação principal que o usuário vai realizar para alcançar aquela definição mínima de valor que a gente conversou na aula passada, ou na sua Task of Success, ou no seu AHA, você decide aí o nome que você fala, no fim, dá no mesmo, tá? Mas é basicamente, por exemplo, no Dropbox, seria um usuário ele criar a pasta compartilhada ali e convidar um colega. E é muito interessante porque se você não pegou o começo ali de toda a era de nuvem, o Dropbox foi quem começou a ter um crescimento realmente exponencial, porque cada pessoa convidava outra, né? Antigamente a gente guardava e compartilhava arquivos por pendrive, e inclusive era caríssimo na época, né? Hoje já é mais diferente, né? A gente quase não usa pendrive, e usa, tá tudo na nuvem, é muito mais fácil de acessar por qualquer local. O terceiro passo seria a recompensa. Então, depois que eu gerei aquele valor, eu consegui alcançar aquele valor como usuário, o que é que eu vou incentivar com que ele participe a entrar e seguir nesse loop? Porque senão até aí eu estou no funil, tá? Então a recompensa vai ajudar realmente esse incentivo com que a pessoa participe e continue nesse loop, tá? Então esse colega ganha acesso aos arquivos dos outros e aí eles podem gastar e ganhar mais espaço de armazenamento, por exemplo, olha, indica um amigo e ganha mais espaço. E aí você, nesse questão de incentivo, consegue gerar essa roda. O Nubank tinha isso também muito focado em você ganhar mais crédito no cartão de crédito, se você indicasse novos amigos, por exemplo, né? E por último, tem o reinvestimento. Então, esse próprio output que você conseguiu gerar valor para o seu usuário e ele está começando a incentivar outras pessoas, faz com que esse sistema seja perpétuo, porque entra novas pessoas, também recebem um valor, e aí que também vão receber recompensa, e naturalmente essas pessoas que vão buscar indicar amigos, vão buscar realmente leads extremamente qualificados, porque eles já conhecem muito melhor do que você e a sua empresa quem são essas pessoas que poderiam tirar valor desse produto. Então elas indicam de uma maneira muito mais consciente e certeira. Então a gente precisa entender que tipos de loops eles podem impactar no marketplace. A gente entendeu também ali que existem vários tipos de marketplace. Eu vou trazer aqui alguns exemplos que você pode aproveitar e construir o seu aí do seu produto. O primeiro é o loop viral ou de referência, né? Esse é o básico, o padrão. Ele basicamente é onde os usuários existentes, eles são o principal canal de aquisição de outros usuários, como a gente comentou aqui do LinkedIn, né? Isso acontece por através de convites diretos, compartilhamento de conteúdos, ou até mesmo programas de referência de amigos, onde você ganha alguma recompensa por estar realmente passando ali aquele conteúdo adiante. Então a primeira etapa é que esse usuário ele percebe o valor da plataforma e é incentivado a convidar amigos. Esse amigo ele vai receber esse convite e por último esses amigos se interessam e ficam curiosos, se cadastram
e geram novos usuários que, consequentemente, vão receber também incentivos de convidar mais pessoas, tá? Então, um exemplo muito prático que a gente tem aqui é o próprio LinkedIn. Então, após o cadastro, o LinkedIn já incentiva que você conectar com outros colegas. Então, vocês veem que não é necessariamente em redes sociais, é convidar alguém, mas se conectar com outras pessoas, né? E aí ele chama isso de conectar essas pessoas também para a sua agenda telefônica, o seu e-mail, até mesmo agora já estão se conectando com o Instagram, com o Facebook. Cada usuário desse ele recebe essa informação e se cadastra também no LinkedIn. E naturalmente ele vai conseguir fazer com que, além de aumentar o número de usuários na plataforma, ele consegue garantir um aumento da sua conexão, né? E aí, quanto mais conectado você está no LinkedIn e redes sociais, mais engajado você fica. Então, vira um efeito de rede não só de aquisição, mas também de retenção e engajamento da minha rede, né? Então, esse growth loop, por exemplo, do LinkedIn, ele é muito coeso, porque eu consigo garantir ali que tudo está funcionando corretamente. Então, tipos de incentivos que o LinkedIn pode dar são pessoas, por exemplo, a experiência do produto ele melhora ainda mais com mais amigos, por exemplo, o WhatsApp, o próprio Fortnite, qualquer jogo. A parte financeira também, os usuários eles ganham um benefício tangível, como dinheiro ou crédito, como era o caso do Nubank, como o caso do Dropbox, a Uber que ganhava cupom, a Rappi ganhava cupom, por exemplo. E nessa parte social, além de ganhar status e reconhecimento social, eu também ganho conteúdo, tá? Então, tudo isso são formas tangíveis e intangíveis de você conseguir gerar uma recompensa ao seu usuário. Outro tipo de loop que eu posso trazer aqui também é o loop de conteúdo, né? Então, basicamente, o seu próprio usuário ele gera um ativo para chamar a atenção de outros usuários, como redes sociais. Então, tudo começa com o usuário, que ele cria um conteúdo na sua plataforma, e esse conteúdo ele é distribuído e pode ser descoberto também por ferramentas de busca que vão estar indexados, né, as informações que você está buscando. Esses novos usuários, eles são atraídos pelo conteúdo e eles se cadastram para poder consumir mais, ficar ali no fórum e até mesmo em algum momento eles se tornarem também consumidores e construir mais ainda esse conteúdo. E aí esse fluxo vive disso, né? Porque basicamente eu me interesso pelo conteúdo, eu consumo conteúdo, depois eu já começo a compartilhar esse conteúdo. Então, um exemplo prático que eu posso trazer para vocês é o Reddit, né? Então, muitas vezes tem informações no Reddit que eu não tenho em nenhum outro canto, em nenhuma outra plataforma. Então, basicamente, os usuários eles têm uma dúvida e publicam no Reddit, ou até mesmo buscam no Google. Eles vão se deparar com pessoas que estão respondendo aquela pergunta ou resposta, tá? E aí eles recebem muitas respostas, experiências parecidas, e depois eles começam a compartilhar também as suas próprias dúvidas, as suas próprias histórias da plataforma, né? Ele lembra um pouco também com produtos mais antigos, que agora eu vou denotar um pouco a minha idade, que é o Yahoo Respostas, né? Que durante muito tempo ele foi muito forte. Mas agora o Reddit ele vai além do Yahoo Respostas, porque ele não é só mais de pergunta e resposta, mas também não. Ali você pode compartilhar histórias de um determinado contexto. Então, eu tenho fóruns que eu falo só sobre histórias ruins de date. Eu tenho fóruns que eu falo só sobre histórias ruins de trabalho. Normalmente, histórias ruins é o que mais engaja, né? Por isso que o Twitter está aí do jeito que é hoje. Então, só para a gente entender também. O outro tipo de loop que a gente pode trazer é o loop de utilidade, né? Que são os conceitos de ferramentas freemium. Então, uma empresa ela oferece um serviço gratuito que resolve um problema de alguém, mas basicamente ela está gerando leads qualificados para outro produto pago, né? Então, basicamente, o usuário ou produto ele usa esse produto e ele gera dados e recursos para outros produtos. Essa empresa utiliza desses recursos para melhorar o seu produto pago. E aí, no fim das contas, esse produto melhorado atrai e retém ainda mais usuários, tá? Então, tem até um conceito que fala que se você não está pagando por um produto, você é o pagamento, né? A sua utilização é o pagamento. Então, um exemplo prático que a gente pode trazer aqui, além do próprio Spotify, é aqui da HubSpot, né? Porque basicamente ela oferece uma ferramenta gratuita chamada Website Reader, que você pode criar ali por URL sua, seu portfólio, formas de e-mail e analisar as performances disso, sendo que isso gera leads qualificados. Dependendo do seu tamanho, a HubSpot começa a oferecer produtos e funcionalidades dentro do próprio produto para que você comece a pagar mais para aquela informação. Então, inicialmente, você usa uma ferramenta de graça que depois você vai gostando, vai engajando e vai querer ter acesso a mais funcionalidades, sendo que de uma forma paga, tá? E aí é por isso que esse fluxo é cíclico, né?
E aí você deve estar se perguntando, tudo bem, eu entendi como é que funciona, eu entendi que eu tenho que definir. Agora eu preciso entender também como é que eu posso medir se isso está acontecendo de forma correta, como é que eu consigo garantir que esse fluxo ele continue existindo. Então, basicamente, para vocês entenderem, a gente falou sobre a saúde do marketplace, que era a liquidez, e a gente acabou de falar sobre o motor que impulsiona. Como é que eu garanto que esse motor está realmente se autossustentando, que esse crescimento está sendo saudável, né? É, Primeiro, velocidade do loop. Então, você mede o tempo em que esse ciclo completo ocorre. Da mesma forma que ali, quando a gente falou sobre liquidez, a gente falou sobre time to match, aqui eu também estou olhando não só o time to match, mas também o tempo que desde o match eu estou incrementando o funil de novo, né? Ou seja, onde eu estou fazendo todo o loop novamente. O outro é taxa de conversão por etapa. Da mesma forma que o funil, eu também tenho que ver como é que está sendo a conversão de cada etapa para saber onde é que eu tenho mais oportunidade de otimização no meu produto. O outro é o Key Factor. Esse é bem interessante. Normalmente ele é muito focado ali em loops virais, tá? Ele é basicamente o coeficiente de viralidade. É uma fórmula básica que é de quantos usuários trazem quantos usuários, tá? Então, por exemplo, se a cada usuário novo eu consigo trazer mais um novo usuário, por exemplo, eu oferto 3 convites. E aí, a cada usuário que entra na minha plataforma, ele consegue garantir que entre mais 2 pessoas, esse seria o meu key factor, tá? É o meu poder de viralização. E hoje tem alguns conceitos que trazem que, de forma geral, se você conseguir até um 0,7 de novos usuários vindo de um usuário novo, ou seja, eu acabei de entrar na plataforma e eu consigo garantir, em média, que pelo menos mais 0,7 novos usuários entrem a partir de mim, isso seria um bom fator de viralização, tá? Mas, claro, pensando em altos volumes. O outro é a fadiga do loop. Às vezes o seu loop ele está perdendo força, não porque o seu produto piorou, mas também pode ser por isso. Mas também porque o contexto de mercado muda. E aí o contexto de mercado mudando, muda também o como a gente interage com os produtos, muda também a forma como a gente pensa a utilização no nosso dia a dia. Então você precisa sempre estar avaliando se a fadiga está acontecendo. Como é que você vai saber se a fadiga desse loop está acontecendo, né? Basicamente você vai observando a queda numa taxa de conversão histórica, ou o key factor está piorando, ou até mesmo o tempo está piorando. Então você analisa os outros indicadores ao longo do tempo para entender se realmente está melhorando, está piorando ou se mantém estável, tá? E o mais importante é que no final você utilize todas essas métricas para poder trabalhar realmente na manutenção do seu loop e garantir que não só o seu marketplace está saudável, mas também ele está crescendo de uma maneira sustentável. E aí a gente acabou de ver realmente como é que eu posso sim utilizar um funil, mas ele não garante um crescimento orgânico. Então, o desafio que eu mando para vocês agora é que, antes de ir para a próxima aula, vocês busquem realmente tentar desenhar como é que seria o ideal de um funil, ou até mesmo interaja com uma inteligência artificial, que pode, você dando contexto para ela, ela pode trazer propostas de funis, e aí você começa a implementar na sua empresa, e o mais importante a sua primeira ideia vai ser muito ruim. Então, o seu trabalho como pessoa de produto é experimentar essa ideia. Então, você vai lá, experimenta e adapta e evolui. Até a próxima aula, gente.